Olá, alunos do CPM, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos para a aula, continuando a aula de magnetismo. Eu falei dos ímãs, a aula inicial, a primeira aula, né? Hoje nós vamos falar de campo magnético, tá? O que acontece na região em torno de um ímã ou em torno de um condutor elétrico. Isso porque quando eu passo a passagem de corrente elétrica através de um condutor, ele gera campo magnético. Além de gerar campo elétrico, também gera um campo magnético, devido ali à passagem de corrente elétrica no interior desse condutor. Então, a movimentação das cargas elétricas nesse condutor também gera campo magnético, lógico, além de gerar campo elétrico, tá? Então, na aula de ímãs, né, na primeira aula, nós vimos que campo magnético é aquela região que em torno de um ímã ou em torno de um condutor elétrico, ok? Tá? Causado aí pela movimentação das cargas. Então, no caso de ímãs, as linhas do campo elétrico elas são indicadas dessa maneira, saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Isso aqui é um ímã em barra. Ímãs, polos de mesma natureza, ou seja, os mesmos polos, né, de mesma natureza, eles não vão se atrair, eles vão se repelir, então as linhas do campo magnético vão ficar dessa forma, as linhas de indução, e de polos contrários elas vão se atrair. Então vão ficar mais ou menos dessa ideia aqui, ok? Então essas aqui são as linhas de campo geradas em ímã. Então o campo magnético gerado num ímã. Só que o campo magnético ele também pode acontecer a partir da passagem de corrente elétrica. Então, nesse caso aí, a gente vai ter algumas diferenciações. Por exemplo, aqui eu tenho as linhas de campo num solenoide, tá? Que é um fio enrolado várias vezes, tá? Então aqui tem os bornes, né, os terminais. O campo magnético está sendo gerado aqui no interior do solenoide. Num campo magnético, as linhas de indução num fio retilíneo, ok? Num condutor retilíneo, gera campos magnéticos em toda a sua extensão, mas na forma circular, e as linhas de campo numa espira circular, ok? É só aquela voltinha que você faz um anel com um condutor metálico e você tem as linhas de campo. Isso aqui são representações gráficas. As representações reais estão aqui. O ímã, então as linhas de indução do campo magnético, o ímã em barra, a espira, tá vendo? O solenoide e do condutor retilíneo. Então isso aqui são representações reais. Você pega o ímã, passa ali, joga uma limalha de ferro e você consegue ver essas linhas de indução. Tá? Agora, vamos trabalhar e vamos calcular a intensidade desse campo elétrico. Então nós vamos medir, tá? Então, esse experimento foi feito por Ampère, né, no século XVII, ok? Desculpa, século XIX, tá? E ele fez da seguinte forma: ele passou uma corrente elétrica por um condutor, tá? E jogou limalha de ferro e foi colocando bússola em vários pontos das linhas ali que apareciam. Então ele obteve essa orientação muito parecida. Então ele foi colocando aqui bússolas e bússola, né, em cada pontinho das regiões do campo magnético e foi percebendo cada coisinha que acontecia ali, ok? Foi percebendo cada coisinha que acontecia ali e chegou nessa observação, ok? Então tinha vários vetores aparecendo em várias posições. Tá? Então, após observar que a limalha de ferro se organizava de forma circular e concêntrica, ou seja, de mesmo centro, ao redor do fio percorrido por uma corrente elétrica, Ampère, utilizando uma bússola, obteve as orientações da linha do campo magnético ao redor do fio. Tá? Então, essa observação experimental estabeleceu uma regra, tá? E o sentido do campo sem o auxílio da bússola, que é a regra da mão direita. Então, o que significa isso? Vamos mais ou menos aqui. Eu tenho uma caneta, então vocês vão pegar a caneta. Vamos imaginar que a corrente elétrica está indo para cima. Então você vai pegar a sua mão direita, vai abraçar a caneta e seu polegar vai ficar indicado para cima.
o que acontece? Olha aqui, ó, os seus outros dedos que estão abraçando a caneta vão indicar o sentido do vetor campo magnético. Tá? Então segure o condutor com a mão direita, tá aqui, ó, vou segurar, ou um lápis, né? Então tá aqui, vou apontar o polegar para cima, tá? E no sentido da corrente. Então o sentido das linhas de indução, ou seja, da linha do campo magnético, vão ser esses seus dedos aqui, ó. Se você faz ao contrário, tá vendo? Muda a direção, muda o sentido, ok? Então isso é chamado de regra da mão direita. Então, campo elétrico, corrente elétrica para cima, ó, ele está fazendo isso daqui. Ou seja, as linhas de campo estão fazendo esse movimento aqui. Se for ao contrário, ó, corrente elétrica para baixo, tá vendo? Então ele está fazendo esse caminho aqui, tá? E a mesma coisa se tiver assim, ó, para a direita, para a esquerda, desculpa, ó. Então eles vão estar fazendo esse movimento, as linhas de indução. Se for ao contrário, ó, está fazendo esse movimento aqui, ele está fazendo assim. Beleza? Então isso é a regra da mão direita. Ele percebeu isso só por observação. Então a intensidade do campo magnético criado ao redor desse condutor vai variar de acordo com a intensidade da corrente que está passando por esse condutor e pela distância. Ok? Então, o que acontece? Quanto maior for a corrente, mais intensidade do campo elétrico eu vou ter. Então, ela vai ser diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, porém, vai ser inversamente proporcional à distância de influência desse campo magnético. Ou seja, quanto mais longe do fio condutor, menos você vai sofrer influência desse campo magnético. Então, está aqui uma relação matemática. Nós temos B, a representação de campo magnético, μ0 vezes I, que é a corrente elétrica, 2 vezes o π vezes o raio. Esse raio aqui é justamente por causa da distância. Como é um círculo, está formando em torno, é um círculo concêntrico, nós temos aí o raio dessa distância, como se eu tivesse um ponto aqui fora e medisse o raio. E esse μ0, no vácuo, é uma constante de permeabilidade magnética. Então, μ0 é a constante de permeabilidade magnética do meio. No vácuo, ele tem esse valor, 4π, 10 a menos 7, Tesla, metro por ampere. Tesla é a unidade de campo magnético, ok? E a unidade do SI é o Tesla, ok? Então, está aqui essa situação. O raio, aqui nós temos o ponto, ok? E o raio medido. Quanto mais próximo for a distância do fio condutor, mais você vai sentir a influência do campo magnético. Quanto mais distante, menos você vai sentir a influência do campo magnético. Ok? E o cálculo? Utilizamos essa fórmula aqui, esse cálculo, ela é conhecida como lei de Ampère. Claro, foi o Ampère que descobriu o que acontece e essa lei foi em homenagem a ele. Tá? Essa fórmula, esse cálculo matemático, o cálculo da intensidade foi dada em homenagem a ele. Ok? Então perceba, ok? Regra da mão direita, corrente para cima. Vou abraçar qual é o sentido dos vetores do campo magnético, vão estar assim, ó. Então, sentido, você vai estar abraçando. Se for ao contrário, você também muda, vamos ter no sentido contrário. Ok? Regra da mão direita. Uma outra representação da seguinte forma. A gente vai estar representando escrevendo no papel, ok? Então, você vai estar numa outra dimensão. Então, aqui a gente vai representar de uma outra maneira. É um condutor, ok? No plano. Neste caso, o que nós temos aqui, o plano está aqui e nós vamos ter o vetor. Então, regra da mão direita. Perceba, tá? A corrente elétrica está indo para a direita. Perceba que, ó, aqui está o papel, aqui está o plano, beleza? Então, vamos ter essa situação aqui. Então, o campo magnético vai estar fazendo essa situação, ó. Olha aqui, vai estar fazendo isso daqui,
beleza? Percebam aqui o meu dedo indicador, ele está, ó, a página está aqui, ele está saindo da página. E embaixo está fazendo o quê? Ele está entrando. Então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Canetinha amarela, ó, ele está fazendo isso aqui, ó. A página está aqui, ele está fazendo isso. Aqui entra na página, aqui sai da página. Então, aqui entra na página, aqui sai da página. Regra da mão direita. Tá vendo? Se for ao contrário, tá? For ao contrário, então o vetor ele está fazendo esse movimento. Aqui ele está entrando na página e aqui ele está saindo da página. Entrando na página, saindo da página. Ok? Então a gente tem essa representação. A bolinha, tá, fechada com o pontinho vai representar o vetor campo magnético perpendicular ao plano da folha e orientado para fora, ou seja, ele vai estar saindo, vai ser o biquinho da seta. O biquinho da seta vai estar saindo da página. E a bolinha com o X vai representar o vetor campo magnético perpendicular ao plano da página e orientado para dentro da página, ou seja, entrando na folha, ou seja, vai ser o rabinho da flecha. Então aqui eu vou ter a cabecinha da flecha e aqui eu vou ter o rabinho da flecha. Então vai ser essa situação. Então aqui, ó, um plano. Então aqui vai estar entrando e aqui embaixo, né? Desculpa, aqui vai estar saindo e aqui vai estar entrando. Ao contrário, ó, tá vendo? Aqui vai estar saindo da página e embaixo vai estar entrando na página. Então essa seria a representação, ok? Então aqui, isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho a flecha saindo da página, então o vetor campo magnético está saindo da página e aqui ele está entrando. Aqui é a frente e aqui é a traseira. Então vamos um cálculo aqui, vamos representar, a gente vai visualizar isso aqui no desenho, tá? Então vamos lá. Deixa eu só trocar aqui a cor. Então aqui, um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Então, o I nós já temos, 2 amperes. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética, ou seja, intensidade do campo magnético no ponto P, localizado a 10 centímetros. Opa, 10 centímetros. Então, tá vendo aqui, ó, 10 centímetros. Então, já temos o raio, ó. O condutor está aqui, então nós temos o raio. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui está o condutor. E aqui vai estar o ponto. A gente já tem aqui, ó, o raio. A corrente elétrica, olha, para que lado está indo a corrente elétrica? A corrente elétrica está indo para baixo. Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então a corrente elétrica está indo para baixo. Então já temos o raio. Raio igual a 10 centímetros. Mas olha a constante de permeabilidade, é em metros. Então, dividindo isso daqui por 100, porque eu tenho que passar para metros, eu vou ter 10 elevado a menos 1 metro. Ok? Maravilha. Então, agora vamos calcular. O que nós temos? B, né, campo magnético, é igual a constante de permeabilidade no vácuo vezes a corrente elétrica, 2 vezes o π vezes o raio. Ok? Vamos considerar o π como 0,3. Tá? Vamos arredondar. Então nós vamos ter aqui constante. Opa, ficou feio isso aqui. Vou apagar essa linha que tá feia. Então vamos lá. Então temos a constante de permeabilidade é 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica 2
2 vezes o π. Opa, olha só o que aconteceu. Não precisamos nem considerar o π. E o raio? 10 a menos 1. Perceba aqui, ó, tem o π e π. Então, ó, cancelo. Não preciso nem substituir π por valor nenhum. Só cancelar. O 2 aqui eu posso cancelar. Então, temos que a intensidade do campo magnético no ponto P vai ser de 4 vezes 10 menos 7. Aqui vai ficar menos 1, vai subir, vai ficar mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6 Tesla. Ok? Então, essa é a intensidade do campo magnético. Ok, já calculamos a intensidade, agora vamos indicar o quê? Quais são os vetores? Ora, deixa eu só mudar aqui a cor, colocar um branquinho aqui. Então, vamos lá. O que está acontecendo? A corrente elétrica está indo para baixo. Então, ó, a corrente elétrica para baixo, regra da mão direita, o polegar para baixo. Então, nós temos, ó, fazendo essa situação, perceba que desse lado aqui o campo está entrando, tá vendo? E do outro lado está saindo. Então, ó, o campo está entrando aqui e do outro lado está saindo. Então, campo, representação de campo entrando, xzinho. Então, ó, xzinho, 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 xzinho. Ok? E representação de campo saindo, bolinha. Então, está acontecendo essa situação aqui. Isso quer dizer o quê? Que ele está girando, né? Está fazendo isso daqui. Ele está fazendo essa situação. Tá? Então, o campo magnético está fazendo essa situação. Ele está girando em torno do fio. E nesse ponto aqui ele está saindo. Ou seja, ele está indo para fora da folha. E nesse ponto aqui ele está entrando. É bem importante a gente pensar nessa situação, tá? Depois a gente vai ter outras situações em que esse cálculo, essa observação da regra da mão direita vai ser muito importante, ok? Porque isso vai determinar o sentido em direção de um corpo que você tiver ali nessa região. Se ele vai estar saindo, para que lado ele está andando, ok? Para que lado ele está sofrendo essa influência, beleza? Bom, então é isso. Daí ficam os exercícios da página 146. Eu espero que vocês tenham entendido. Leiam a parte teórica lá do livro de vocês. Façam os exercícios, assista novamente esse vídeo, assista novamente a correção do exercício resolvido, ok? E, no caso de dúvidas, postem as dúvidas lá na sala Google de vocês, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!